Oi, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na segunda semana de estudos tutorados, né? Nessa semana nós temos um grande desafio aí, que é iniciar o processo da independência das colônias, principalmente das colônias latino-americanas, entender um pouquinho como se deu esse processo. Então, vamos começar nossos estudos tutorados da semana? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aí na nossa segunda semana de estudos tutorados, né? Onde nós vamos tratar sobre a crise, o início da crise do sistema colonial, tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse processo, né? Eu gostaria de total atenção de vocês sobre a dinâmica de todo o processo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Nós estamos em isolamento social, é impossível hoje ter aulas presenciais devido ao contexto de pandemia, ok? Então, por esse motivo, o Estado, ele criou os PETs, né? Plano de Estudos Tutorados. E os PETs, eles representam aí a carga horária duas aulas, né? Que no caso são seria a carga horária de 1h40, onde vocês têm os PETs, né? Que são as atividades, mão na massa, associado às aulas do Se Liga na Educação da Rede Minas. Então vocês têm que assistir às aulas, e fazer as atividades do PET. Logo mais, nós vamos indicar vocês como vocês vão postar essas atividades, tá? Mas isso aí é para um outro momento. Então, gente, eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado e atenção sobre a aula do Se Liga da Educação, acompanharem sempre, e também fazer a resolução dos PETs, tá? Dos planos de estudos tutorados, que também são realizados lá durante o Se Liga na Educação. As minhas aulas são complementares, né? Para a gente ter um contato, né? Para a gente solucionar questões que, porventura, vocês estejam tendo algum tipo de dificuldade. Então, eu sempre faço uma aula, uma videoaula com o conteúdo dos PETs da semana, né? No caso, essa semana número 2, nós estamos na segunda semana, mais a correção também dos PETs, né? Para que vocês tenham um complementar, ok? Então, essa é a nossa dinâmica. Essas aulas estão disponíveis no Classroom, onde vocês vão acessar junto com os slides, né? O slide que eu dou a aula, né? Esse slide que vocês estão vendo aqui. Então, tá tudo disponível lá no Classroom. Espero que vocês aproveitem esses conteúdos, façam análise também, façam as correções do PET e para a gente continuar desenvolvendo os nossos estudos, ok? Então, os PETs, eles vêm com textos pequenos, né? Uma página e meia, que fala sobre o conteúdo, né? Um eixo temático, um tema, e é o que nós temos aí como estudos. Então, tema dessa semana é o fim do antigo regime, né? Do absolutismo monárquico, o absolutismo monárquico que a gente estava estudando. Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho, né, da última semana. Na última semana, a gente estava falando sobre o absolutismo monárquico. A base do absolutismo monárquico é o mercantilismo, né, que eram práticas econômicas. E uma das práticas econômicas do mercantilismo era o colonialismo, a descoberta de novos territórios, né, o metalismo, a busca por metais e pedras preciosas. Então, você tem todo esse contexto aí do absolutismo monárquico. Só que no século XVIII, você vai ter a crise, o fim do absolutismo monárquico. A crítica, principalmente por parte da burguesia, que estava lá no Terceiro Estado, é a Revolução Francesa, que é um movimento que vai contestar o absolutismo monárquico na França, o poder dos reis.
e que vai ter tanta força, que vai desencadear na Europa uma série de movimentos. Movimentos que vão contestar o absolutismo da França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? Vários países aí vão contestar esse poder absoluto dos reis. Principalmente o rei que controla o preço dos produtos, controlava a economia de um país. Não estava dando certo. Né? Principalmente a burguesia que estava se industrializando, não estava conseguindo crescer tanto com o rei controlando, com o rei sempre controlando esses preços, esses produtos. Então o rei, principalmente essa questão econômica, que também é política, desencadeou esse processo aí que vai levar à crise, o fim do absolutismo monárquico, né? Na França, em 1789, né, vai haver o fim, o checkmate, né, que vai pôr fim do absolutismo monárquico do rei. Até o rei vai ser guilhotinado, né? Luís XVI e sua esposa vão ser guilhotinados e vai haver uma crise, um fim das monarquias absolutistas. Alguns países vão adotar um tipo de monarquia, mas não tão radical, não tão centralizada no poder do rei, tá? Vai ter uma crise também do sistema colonial, né? As colônias, no caso, as colônias americanas nos Estados Unidos, né? As 13 colônias, as da América Latina, elas vão iniciar aí um processo de libertação, né? Contexto aí, você tem um contexto muito importante, principalmente no final do 18, início do 19, uma revolução industrial. A Inglaterra, ela vai estar caminhando. Primeira revolução foi no século XVIII, segunda revolução vai ser no século XIX. E a Inglaterra, ela vai estar caminhando para uma revolução ampla. E ela vai necessitar de um mercado consumidor maior para que seus produtos fossem vendidos, na verdade, comprados, né? E aí ela vai influenciar aí muitas colônias a se tornarem independentes, para romper o pacto colonial. E aí a Inglaterra, ela passa a se tornar também provedora dessas colônias, ok? Nos Estados Unidos vai haver um movimento de independência das colônias americanas, das 13 colônias, né? Mas os Estados Unidos, por ser, ele é um caso à parte. Os Estados Unidos sempre teve liberdade, né? A Inglaterra, ela colonizou muito o sul. O norte, ela deixou como colônia de povoamento. O sul foi uma colônia de exploração. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos sempre teve essas características democráticas, né? Na América Latina, sempre foi uma colônia de exploração. Sendo uma colônia de exploração, formou-se uma elite poderosa e evitou que o povo participasse principalmente dessa independência. Então, essas elites, houve a formação de uma elite poderosa que conseguiu evitar a participação popular. No caso, o Brasil. O Brasil é um exemplo clássico dessa formação de uma elite que vai se associar aos portugueses e depois aos ingleses e que vão evitar que o povo participasse desse processo de independência. Nos Estados Unidos foi diferente. Nos Estados Unidos, a população, ela participou, teve características democráticas desse processo. Então, houve uma independência, e aí essa é a diferença das colônias dos Estados americanas com as colônias da América Latina, ok? O fato é que a Inglaterra, ela influenciou muito o processo de independência, porque, conforme eu já falei, o objetivo da Inglaterra era romper o pacto colonial
né? Porque todos as metrópoles, no caso, por exemplo, no Brasil, metrópole, Portugal, no resto da América Latina, a metrópole era Espanha, né? Então elas exploravam, elas tinham um monopólio de exploração daquela região. Então, por exemplo, todos os produtos vendidos àquela colônia, no caso o Brasil ou então os outros países da América Latina, tinham que vir de Portugal e não de outros países ou da Espanha, né, que eram metrópoles. Todos os produtos vendidos, comprados, tinham que passar por um filtro, no caso do Brasil, Portugal e das outras colônias da Espanha. Então, se esses países se tornassem independentes, não haveria mais aquele filtro de Portugal e da Espanha. Então, a Inglaterra livremente iria comercializar com aqueles países que se tornariam independentes. Então, seria para a Inglaterra muito, muito bom essa independência das colônias, tá? E ela, com certeza, ela incentivou muito essa independência. Mas os Estados Unidos, eles tinham características democráticas, é um caso à parte em toda a América, né? Ele já tinha esses ares. Os laços coloniais nos Estados Unidos eram muito frouxos. A Inglaterra não intensificava o pacto colonial. E por esse motivo, nasceu um ideal de democracia. E aí, as 13 colônias se tornaram independentes por esse motivo, com mais facilidade. Na América Latina, os laços coloniais eram mais estreitos, os países, as metrópoles exploravam muito a América Latina. Existia uma elite que estava associada à metrópole e depois à terra, que não deixava a população, o povo participar desses movimentos democráticos. Então era um caso à parte, ok? Então você tem aí um contexto muito importante aí de crise do sistema colonial, tá? Na América Latina diferente, nos Estados Unidos mais democrático, ok? Então as atividades mão na massa pedem da semana número 2, pedem o seguinte, vamos ler, cara aluno, depois de ler as informações acima, que vai falar sobre todo esse contexto que eu falei para vocês, feito a leitura do texto sugerido, que é esse texto Relação Metrópole e Colônia, que aliás ele está muito enxuto, porque ele fala um pouquinho sobre o que é metrópole, o que é colônia, vale a pena a gente dar uma olhada. E visto o vídeo, né, a videoaula sobre colônia, parte 1 e 2, tá? A pergunta é a seguinte: a crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas. Explique. Então, a crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? Claro que sim. A crise colonial provocou a independência das colônias americanas, né? Apesar dos Estados Unidos ser um caso à parte, essa crise do sistema colonial, né, que vai acontecer principalmente no final do 18, início do 19, né, vai haver aí um processo de crise, né, que vai contestar o poder das metrópoles, ela vai provocar a independência das colônias americanas, né? Uma vez que pela expansão do trabalho e formação de uma população nativa que lucrava diretamente a partir dessa exploração, as colônias passaram a ter dificuldade de controle local. Então vai se formar uma elite local, né, que vai lucrar com a exploração do trabalho e aí vai impedir que a metrópole ela controlasse a política local, principalmente nos Estados Unidos, né? Vai formar-se uma elite que tem áreas democráticos, tem áreas de liberdade, né? Influenciada aí principalmente por que estava acontecendo na Europa no século XVIII, e vai impedir que a Inglaterra, no caso, que era metrópole das 13 colônias, né, dos Estados Unidos, das colônias americanas, impedisse que ela controlasse o local. Então, isso vai gerar aí a independência dos Estados Unidos, ok? Então, essa é a número 1.
vai ficar disponível lá no Classroom para vocês. E a pergunta da letra B, número 2, né, da atividade 1, pergunta o seguinte: eles realmente ficaram livres? Será que os Estados Unidos ficou livre da Inglaterra? Enfim, as pessoas, na realidade, elas não ficaram livres, porque grande parte dos países, né, principalmente, eles ficaram dependentes culturalmente e economicamente. No caso da América Latina, ficou dependente da Inglaterra, né? Então, não houve uma liberdade total, tá bom? Então, é essa a resposta. Aí você tem a atividade número 2, um roteiro, que é um vídeo que vai falar sobre a América Hispânica do século XIX e XX, que vai haver o processo aí de crise do sistema colonial e depois independência dos países da América Latina. Então vamos focar aí, como eu falei para vocês, Estados Unidos é um diferencial e a América Latina é outro, a América Hispânica é outro. Então a letra A perguntou o seguinte, a letra A: cite os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial. Então, entre os séculos 18 e 19, esse processo de sistema colonial estava passando por uma crise. Quais foram os fatores que levaram a essa crise? Né? Vários fatores foram determinantes, como o fim do absolutismo monárquico, que nós já falamos, o crescimento de uma burguesia que pressionava a monarquia, o rei, a controlar menos a economia, deixar a economia fluir, e o aumento de exploração da coroa. Né? Então você tem aí um processo, principalmente o fim do absolutismo, que colocou em xeque o poder do rei e, consequentemente, o colonialismo. O crescimento de uma burguesia que queria mais controle sobre a venda dos seus produtos. E esse grupo, né, essas colônias que contestavam a exploração da coroa, né, da coroa tanto espanhola como portuguesa, né? Eles queriam mais autonomia, mais liberdade, etc. Influenciados aí pelos ideais da Revolução Americana e também da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, ok? Então aí você tem uma crise desse sistema na América Hispânica, principalmente no final do 18 e início do 19. Então, como a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas, influenciou os colonos espanhóis? Será que tem alguma relação? Claro que tem. Uma das maiores influências da América Espanhola foi a independência dos Estados Unidos. Nesse processo, foi uma fonte de inspiração para os movimentos latino-americanos, principalmente pelos ideais de liberdade e igualdade. Tatiana, mas você me falou que a elite da América Hispânica, né, dos países da América Hispânica, não deixaram, sim, o povo, né, não deixou o povo participar, porque era perigoso se o povo participasse, tomasse poder. Já pensou nisso? Teríamos mais liberdade, é claro. Mas a independência das 13 colônias foi uma grande inspiração aos movimentos latino-americanos, que pegaram essas ideias, né, principalmente da independência das 13 colônias, e quiseram colocar em prática nos seus respectivos países, ok? Então, ela teve uma grande influência aí. Então, a letra C. Aí é uma questão importante que a gente vai ter que voltar ao contexto europeu. A invasão de Napoleão. Finalzinho da Revolução Francesa, houve Napoleão Bonaparte. Ele se destacou muito, né? Um grande estrategista, Napoleão, né? Que está bem trocado aí, porque a invasão de Napoleão, o nome, né? Napoleão, ele mudou um pouquinho o contexto da Revolução Francesa, né? Trazendo aí de volta o Império.
Mas o início, né, da invasão de Napoleão, ele foi considerado um fator importante aí para a independência das colônias espanholas na América. Porque essa invasão levou até os ideais da Revolução Francesa, principalmente os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, tá? Eles trouxeram esses ideais. Napoleão, a princípio, ele tinha uma proposta de independência da França, tornar a França, construir um código, né, que ficou conhecido como Código Napoleônico, de liberdade comercial, de liberdade política, liberdade social. Depois que ele foi descambando aí para a questão de império, né, para a questão de mais centralização de poder. Porém, a princípio, Napoleão, quando ele fez a invasão, né, promoveu a invasão, ele tinha ideais aí de independência, de igualdade, de liberdade. Então, porque naquele contexto, essas ideias de liberdade, igualdade, elas não existiam nas colônias. E como Napoleão ele se torna aí uma liderança na França, ele leva até outros lugares do planeta e do mundo esses ideais aí de igualdade, de liberdade, e que vai influenciar muito as colônias espanholas, ok? Então, tranquilo. Aí a letra D, né, elabora um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e sua consequência nas colônias espanholas. Então, faremos um pequeno texto. A Espanha, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, né, do Semana 1, a Espanha e Portugal eram grandes países de grande potência, né? Principalmente grandes absolutistas monárquicos. Tinha uma economia muito forte, né? Eles foram os primeiros a se lançar no mar em busca de novos territórios, em busca de especiarias, em busca de metais, pedras preciosas. Então, eles tinham uma atuação muito forte dentro do processo de colonialismo, dentro do processo de mercantilismo. Porém, com o fim das monarquias absolutistas, Portugal e Espanha entraram em crise. Houve uma mudança no cenário econômico, eles não conseguiram acompanhar, tanto Portugal como Espanha, né? Eles se isolaram muito do restante da Europa, principalmente com a questão da Revolução Industrial. Portugal e Espanha não acompanharam, né? E gerou uma crise, aí uma mudança a Inglaterra se torna um grande país promotor da Revolução Industrial, enquanto Portugal e Espanha vão cada vez mais entrando em crise. E essa crise, principalmente do Império Espanhol e do Império Português, vai vir além mar, né? Que vai promover aí, como Portugal e Espanha estão bem fragilizados economicamente, politicamente, por causa da crise do absolutismo, vai haver aí um processo de independência dessas colônias, principalmente colônias espanholas e no caso, no Brasil, a colônia portuguesa, ok? Então, é isso, tá? Então, façam as anotações. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no Se Liga na Educação. A complementação, tá? A complementação que eu tô dando para vocês aqui sobre as atividades. Foquem na construção dos PETs, coloquem lá as respostas dos PETs, façam uma leitura da minha resposta com a resposta de vocês, coloquem as dúvidas no Classroom para que eu possa solucionar. Até o presente momento não vi nenhuma dúvida, né? A gente tem que pensar um pouquinho sobre essa questão de dúvidas, e qualquer dúvida eu estou à disposição no horário da aula de cada um de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, até mais, até a nossa próxima aula, ok?